Já começou a transmissão e já apareceu lá a gente conversando se estava no ar ou se não estava no ar. Bom, Entendi. Então agora estamos no ar, oficialmente. boa noite, gente. Estamos entrando no ar agora aqui. Nossa palestra hoje tem um tema que eu acho muito importante, que tem a ver com o trabalho de cuidado de quem cuida, né? O trabalho de o desenvolvimento pessoal do terapeuta, mas eu acho que a Márcia e o Diego vão estar podendo falar mais e apresentar melhor esse tema. Então, assim, vou passar a palavra para a Márcia, para o Diego aqui. Sejam muito bem-vindos todos, os que estiverem assistindo presencialmente, quem assistir mais tarde também. Queria agradecer a presença da Márcia, a presença do Diego, para tratar de um tema que eu acho muito interessante, assim, muito rico. Então, com a palavra. Oi, gente. Então, boa noite. A gente está aqui hoje. Eu sou Márcia, né? Márcia Stark, uma das coordenadoras do IGT. Já estive aqui, de vez em quando eu apareço aqui nas palestras, às vezes não. Para quem não me conhece ainda, sou psicóloga, gestalt terapeuta. Estou aqui hoje um pouco para falar de um projeto eu digo que é meio minha menina dos olhos no Instituto, faz parte aí de um interesse muito grande em pensar a formação e o desenvolvimento desse profissional psicólogo. A gente estabeleceu, né, Diego, esse nome, As Dores e Delícias de Ser Psicólogo, e a gente chamou o projeto de Projeto Você Psi, que é o projeto onde a gente tem um espaço de atendimento em grupo voltado para psicólogos e estudantes de psicologia. Esse é o projeto. A gente vai conversar um pouco sobre isso aí. Diego, você quer se apresentar um pouco e aí depois eu conto mais do projeto? Eu conto do projeto, o que você acha melhor? Não, História e posso me depois você. apresentar, posso me apresentar. Então, pessoal, Então, sou Diego Macedo, Gestalt Terapeutas. Tive a honra aí de ter o Marcelo e a Márcia aí como meus parceiros na minha jornada aí de formação. Estou atendendo aí no projeto. Vocês vão saber que eu cheguei por agora, né? Mas grandes emoções já vividas nesse período, né? De estar atendendo esse grupo. E eu estou muito empolgado aqui, né? Essa, a gente vai trocar muito e conversar. E eu estou muito empolgado, assim, porque houve um preparo grande aqui da minha parte de da gente refletir, da gente pensar essa nossa jornada como terapeutas, né? Pessoas que cuidam de pessoas e foram muitas dicas também, né, da Márcia, da Rosa, né, que é uma parceira nossa aí no projeto. E é isso, né? E acho que é isso, mas eu vou te devolver, né, para a gente seguir os nossos combinadinhos. a gente combinou de eu começar esse encontro contando um pouquinho da história do projeto Você Psi, uma história da qual o Diego não fez parte, né? Que foi quando essa história nasceu. Eu diria que essa história vem de muito tempo. A gente trabalha no Instituto, eu e o Marcelo, com formação de gestalt terapeutas desde 2004. Diga, o que Não, você só está para querendo baixar me um pouquinho a dizer? câmera, que você está meio afogada. Estou cortada? Ai, meu Não, um Deus. pouquinho. Melhorou? Tua câmera É porque melhorou. ali aparece uma coisa e no YouTube aparece outra, né? Engraçado. Mas enfim, Tua câmera está bem pequena, né? Assim, e dá para baixar um pouquinho mais, dá para chegar um pouquinho mais. Abaixa um pouquinho mais só. peraí, deixa eu tentar fazer uma outra coisa então. Peraí. Porque ela, se eu abaixar muito, ela vai ficar ruim, eu acho. Não sei. Vai me dizendo se ficou bom. Nada Peraí. mudou. Agora, melhorou? Melhorou. Aí tá bom, assim tá legal.
Então, deixa eu voltar para eu me ver aqui. A gente começou a dar formação, Marcelo, 2002, né? Acho que a gente 2002. começa aí com a turma em 2002, e a gente viveu as nossas formações também, como alunos de graduação, fazendo nossas psicoterapias bem dentro daquela lógica de psicólogo, tem que estudar, né? E tem que fazer sua terapia pessoal. A gente começou um pouco na carreira nessa direção. E com os nossos alunos a gente repetia isso. O nosso curso, no Instituto, é um curso que parte muito das experiências que os profissionais, estudantes do curso, né, vivem nas relações uns com os outros. A gente entende que os aspectos que são experimentados no seu desenvolvimento, no contato com a teoria e com a prática do curso, gera mobilizações e questões que precisam ser revistas. Inclusive, nossos momentos de workshop levantam temáticas que batem no psicólogo. A gente, ao acompanhar o processo de desenvolvimento deles, acompanha nas supervisões, as mobilizações. E como a gente oferta grupos como uma das modalidades do curso, era muito interessante porque os nossos alunos nem sempre tinham essa oportunidade de ser atendidos em grupo. E muitos viviam esse susto, às vezes, de pensar: atendimento de grupo? Eu vou atender grupo? Eu vou ser atendido em grupo? Né? Então, a gente esbarrava com isso. A gente teve uma experiência com uma turma nossa, né, que, ao terminar, eles nos solicitaram fazer a terapia, né? Transformar o horário, que era o horário da turma, num horário de psicoterapia de grupo. E a gente fez esse movimento, acho que por um ano, mais ou menos. Depois, por questões de horário, de desmobilização do processo, isso deixou de existir. E lá, mais ou menos em 2018, esse tema volta para mim, né? Eu brinco que eu tenho muita dificuldade com fazer as pesquisas, escrever, né? Mas esse tema, formação do psicólogo, trabalho pessoal do psicólogo, é um tema que fica aqui ao meu redor. Inclusive, se eu for parar lá no mestrado, na academia, certamente esse vai ser o tema, né, que eu pretendo estudar. E eu acho que vem um pouco daí que estou dando essa volta toda para chegar lá em 2019, né, quando eu pensei, poxa, a gente tem no Instituto um número enorme de procuras de psicólogos, estudantes de psicologia, a gente oferta grupos para todo mundo, mas nós não temos um grupo voltado exclusivamente para psicólogos, porque a gente, inclusive, eu tive a oportunidade de supervisionar alguns grupos em que nós tínhamos estudantes de psicologia e psicólogos que estavam começando na carreira, vinham para os grupos e se sentiam desconfortáveis de trazer no grupo as temáticas dos seus clientes, porque nos grupos eles esbarravam com pessoas de outros trabalhos ou com pessoas que não tinham aquele compromisso ético em relação aos conteúdos, né? E aí eu ficava assim, poxa, essa pessoa nesse grupo ela esbarra com algumas limitações, né? E aí, acompanhando a Rosa, que está acompanhando a nossa palestra hoje, já deu boa noite aí, já respondi para ela. Estava com a Rosa aí, aluna, a Rosa muito mobilizada com as temáticas dos terapeutas precisarem fazer suas terapias pessoais, né? Na época também Petrônio tinha acabado recentemente o curso dele de especialização, estava, acho que às voltas com o TCC, né? O famoso trabalho de conclusão de curso. Então, a gente estava se encontrando, e aí poxa, olhei, né, ele também trazia demandas ligadas ao psicólogo, a um lugar bem específico, né, e que ele entendia que era algo que seria interessante ser visto coletivamente. E aí eu juntei os dois lá, falei, olha só, eu tenho uma proposta. Eu acompanho vocês aí no processo de supervisão, o Instituto cedia esse espaço de psicoterapia de grupo para psicólogos e estudantes de psicologia.
E assim, em 2019, a gente iniciou os primeiros, tivemos vários encontros preparatórios, alinhando proposta. E a gente começou os primeiros grupos, até se o pessoal tiver curiosidade, né, Diego, a gente estava falando sobre isso no início, né? A gente teve uma palestra que foi apresentada em 2019, contando um pouquinho do que já estava Uhum. acontecendo, bem no iniciozinho, que o Petrone e a Rosa apresentaram, está aqui no YouTube, né, no canal do YouTube GT na Rede. E tem uma outra palestra mais recente, mais à frente, também contando da nossa história desse momento. Então, Rosa e Petrônio montaram esse grupo inicial, começaram a atender, a seguir, e funcionou durante bastante tempo. Em 2022, Ana Flávia, que é uma outra querida ex-aluna também, a gente estava com uma necessidade de outros horários de grupo e com necessidade de ter mais gente no projeto. Eu convidei, né, ela para que ela fizesse parte da nossa equipe, do projeto da CEPSI, que é uma equipe que se reúne a cada 15 dias, a gente está junto pensando o caminho do projeto e os demais se encontram semanalmente, além do momento do atendimento, mas no momento de troca sobre os atendimentos. Então, a Ana Flávia passou a fazer parte dessa equipe. A gente, então, abriu um segundo grupo, além do de segunda de manhã, que era um grupo de segunda à tarde. E esse grupo foi seguindo. A gente teve um outro horário à noite, mas a gente teve dificuldade de conciliar com os clientes, né? Seguiu-se esse projeto aí por um bom tempo. Em 2023, aí, mais ou menos, o Petrônio vivendo questões de família, né? A mãe dele precisando de uma assessoria mais próxima, precisou se afastar do projeto. E aí ficamos, Ana Flávia, eu e Rosa, acompanhando esse caminho, né? Vivendo as, as dores e as delícias também de coordenar um grupo terapêutico para psicólogos e estudantes de psicologia. E aí, quando foi agora, no, em setembro do ano passado, né, Diego, eu meio que já estava pensando em convidar o Diego para estar junto desse projeto. O Diego vem me acompanhando aí no Instituto, fazendo parte da nossa equipe da IGetoria, que é a equipe que dá suporte para os alunos do curso do IGT. Ele já vinha aqui trocando comigo e acabava que a gente esbarrava nos temas do projeto Você Psi. Os alunos vivendo suas tensões, suas questões no curso, que acabavam, né, fazendo parte dessa temática, e acabou que, por uma questão do campo aí, né, da convergência do campo, Ana Flávia precisou se ausentar, também por questões de saúde da família dela, precisou estar mais presente no acompanhamento de uma familiar que ela tem que estar mais pertinho. E aí o Diego, que estava chegando para estar com a Rosa e com a Ana Flávia, né? Um pouquinho depois, a Ana Flávia chegou e a Ana Flávia também foi esbarrando com essa questão. A Ana Flávia também precisou se desligar do projeto. E hoje estamos à frente do grupo terapêutico, né? Do projeto, na verdade. Eu, como supervisora e acompanhando, e o Diego e a Rosa acompanhando um dos grupos, né? Tem sido uma experiência muito interessante de pensar esse lugar, de olhar para esse lugar. Diego, acho que o que eu queria contar foi um pouco por aí. Acho que eu vou deixar esse caminho agora Beleza, contigo. Pode ser? beleza, pode ser, Então, vai pode lá. ser. Eu, assim, você foi falando, né, Márcia, e eu fui pensando nesse lugar do cuidado, né? Acho que o projeto aqui, o pensamento dele já é um lugar do cuidado, né? Então somos nós, então Rosa e eu, né, sendo supervisionados por você nesse cuidado. Então a gente está contando de um lugar também onde a gente vive essa experiência de ser cuidado por alguém. E eu acho, né, que eu tenho refletido bastante sobre esse tema, que é como, onde que é o lugar, como eu, terapeuta, né, eu posso trazer as minhas vulnerabilidades. Que lugar é esse que eu estou escolhendo trazer os meus desafios?
Porque quando a gente fala de terapeuta, a gente não está falando só do psicólogo clínico, a gente tem psicólogo escolar, a gente tem psicólogo organizacional, a gente tem pessoas que fizeram a psicologia, mas estão trabalhando em outra coisa e querem viver uma transição de carreira. Então, a gente, no grupo, né, recebe todas as pessoas, recebemos os estudantes de psicologia. Então, a gente vai vivendo, né, nas nossas jornadas de trabalho, situações muito intensas, né? Eu, por exemplo, além do projeto aqui, eu trabalho num serviço público, que é num CAPS infantil, infanto-juvenil, com uma equipe maravilhosa, né? E lá a gente esbarra com essas questões também. Inclusive, a gente estava eu e uma pessoa da equipe atendendo um grupo. Então, também muito aqui voltado pelos aprendizados que a gente teve aqui no IGT, né, desses trabalhos com grupo, né? Estou começando lá devagarzinho, lá no CAPSI, né, desenvolver esses trabalhos com grupo, porque a gente tem uma cultura do trabalho individual. Então, estou lá, né, cavando com a equipe esse trabalho. E lá, né, eu foi na quinta-feira. Nossa, gente, quinta-feira, que dificuldade, né? Tô lá atendendo as pessoas, escutando histórias difíceis, duras, de perdas, de traumas, de abandono. Então, tô falando assim de um grupo de adolescentes. Então, tem a série que está acontecendo, o pessoal está falando da adolescência, né? É, grande parte está ali naquela série que os adolescentes vivem, né? Pelo menos eu achei importante ver a série. E, e aí eu vou, né? Às vezes eu saio, sei lá, nesse dia eu saí meio tenso, né? E aí aquela coisa, né? Aonde eu me cuido? Quando eu vivo como profissional essas questões, aonde eu posso trazer essas vulnerabilidades, essas dificuldades? E a gente não pensa muito sobre o que a gente vive na profissão, às vezes. Nos formamos e ninguém disse, né? Não sei se também ninguém disse, mas eu acho que dizem e não dizem que é difícil pra caramba, né? E que não é nada fácil. Mas quando a gente vai viver no suporte, né, e apoio, a gente pode dar um passo. Eu gosto muito de pensar que apoio é o seguinte, né? Apoio é a gente remover barreiras para a gente agir. Então, eu vou lá, vivo a minha vida lá com, no caso, assim, um grupo, dificuldade. Aí eu vou lá, mas, pô, tô passando maior dificuldade. Me ajuda aqui. Tô esbarrando com essas dificuldades, com essas barreiras. Aí a Márcia fala, pô, Diego, olha só, esse negócio aqui, acho que seria interessante você olhar em você. Esse negócio vale a pena né? Que é a sensação de ser abraçado, né? Que é essa sensação de ser cuidado quando a gente está numa dificuldade. E o grupo, ele é muito esse lugar, é o lugar do abraço, né? É o lugar onde a gente está ali junto, né? Estamos ali, Rosa e eu. Rosa tem que estar. Acho que a Rosa está tendo que me aturar, mas assim, né? Com a minha energia, né? Acho que ela está se acostumando um pouco com o meu ritmo, né? É, e a gente ali oferecendo esse espaço de abraço, né? Eu estou te escutando um pouco, Diego, Uhum, fiquei com vontade de contar, né? Eu acho que é um espaço para que a relação aconteça. Muitas vezes, quando a gente está no lugar de psicólogo atendendo sozinho, a gente está a serviço da relação terapêutica. A gente precisa cuidar da gente também, precisa ser bom para a gente, mas o nosso serviço é a relação terapêutica.
Então, quando a gente, acho que o que que a gente está dando aí de contorno, né, é que na proposta do atendimento de grupo para psicólogo, eu fiquei pensando aqui, né, que muitas pessoas fazem uma certa confusão entre o grupo terapêutico e uma supervisão. Uhum. Eu acho que quando você falou do abraço, eu acho que é um lugar onde as pessoas, nós, né, os então clientes do grupo, que são psicólogos, estudantes de psicologia, são eles mesmos se trazendo em relação com outros psicólogos, estudantes de psicologia, sendo atendidos por dois psicólogos que têm uma experiência para favorecer com que aquele grupo seja eco do que está acontecendo, né? É que seja, quando você falou do abraço, assim, é um abraço até para o mal-estar que se dá na Uhum. relação entre os participantes poder acontecer e poder servir de uma ferramenta de autoconhecimento. A gente usa em Gestalt, né, a ideia de ampliação de awareness, né? A ideia de uma ampliação de percepção do vivido, sair um pouco do lugar de olhar para. Porque quando a gente muitas vezes está na graduação ainda, a ideia de uma supervisão é olhar pro caso, né? Olhar pro cliente. Se olha pouco para o psicólogo também nessa relação. Na terapia de grupo, a gente está, na terapia do projeto Você Psi, a gente está dando essa ênfase nas relações daquelas pessoas que têm algo em comum, é um grupo temático, temático no sentido dos seus participantes, mas os temas que são trazidos por esses participantes são muito variados. E aí eu acho que isso que você falou, né, desse lugar de acolhimento, para que as diferenças possam emergir, né? Não Eu sei, tô fiquei com isso. e fiquei O povo de pensando assim, Petrópolis está aqui te vendo, só quero te contar, não ah, sei. que legal, que Tem legal, uma galera que falou que veio te ver, veio te ouvir, é só te contando, mas segue aí. legal. É, eu fiquei pensei duas coisas, Márcio, no que você está contando assim. Né? Acho que os estudantes, você falou um pouquinho dos estudantes e dos psicólogos, né? Não ficou para mim forte os estudantes, né? E também essa questão da supervisão e da terapia, né? Mas vou falar desse segundo primeiro. Quer dizer, a supervisão ela tem esse foco mais técnico, profissional, né? No manejo ali, com os desafios clínicos, né? Com os pacientes que a gente encontra, né? Na terapia de grupo, não é que o psicólogo não possa trazer, né, os seus desafios clínicos. Mas como você falou no início, é, se um psicólogo faz uma terapia de grupo com pessoas que não são terapeutas, né, esbarra nessa questão ética e eu acho que esbarra numa outra dificuldade, que é assim, não ter os pares assim, né? É bom ter psicólogo olhando para as questões de psicólogo, né? E essa questão sei lá, o psicólogo pode trazer questões que são clínicas na sessão de grupo, acho que vai trazer. Por quê? Porque isso faz parte da vida do psicólogo. Só que eu gosto muito de pensar assim, né? Por exemplo, eu sou o Diego. Grande parte hoje do meu tempo, né, é gastado com a psicologia, mas eu sou o Diego. Aí vai falar, o Diego psicólogo, né? A gente mesmo se apresenta, né? Quando a gente vai nas instituições, eu sou tananã, hoje mesmo, fui lá na instituição, sou Diego psicólogo, né? Mas eu sou psicólogo uma parte do meu tempo. No outro tempo eu sou esposo, no outro tempo eu cuido dos meus gatos, no outro tempo eu estou andando de bicicleta, subindo a montanha. É, então também estou nessas relações também na minha vida com meu pai, com a minha mãe. Então, quando o psicólogo, por exemplo, traz questões que são da clínica, né,
a gente às vezes pode até se confundir. Ih, parece que a pessoa está pedindo, trazendo esse caso para uma supervisão, né? Mas não é isso, né? Tem como a gente, pelo menos nesse grupo, né? A gente, é, a gente tem que olhar, por exemplo, né, a maneira como, quando a pessoa traz uma dificuldade clínica, pô, como que ela está manejando aquela situação, aquela dificuldade que ela vive? Isso tem a ver com a vida dela. Como ela lida com... Como ela se organiza diante dessas dificuldades? Então, a gente tem uma outra condução, né, que numa supervisão tem um outro olhar. Eu acho que isso é uma coisa que é para marcar essa diferença entre supervisão e terapia de grupo. Com relação ao tema dos estudantes, é, eu lembro da minha jornada como estudante de psicologia. E, gente, não foi fácil, né? Então, a gente vai para a graduação, estuda, e, no meu caso, né, acho que eu vou compartilhar um pouco da minha história. Quando eu comecei a entrar nos primeiros estágios, a sensação que eu tive era de pouco suporte. Então, eu entrei num estágio na prefeitura, em que eu fui acompanhar um autista, e eu vou falar para vocês, assim, eu fui vivendo, eu achava que seria possível dar conta de algumas dificuldades. Falei, poxa, é uma criança, pô, tem uma... Pô, professora dá conta de 20, eu não vou dar conta de uma, né? E aí fui vivendo ali os desafios, né, de dar conta de uma criança. Falei, meu Deus, eu não estou dando conta. E aí fui o quê? Pedir socorro, né? Encontrei uma pessoa muito especial, né, na época, que hoje ainda converso muito hoje, que é o Fernando Sodré, que é um ecoterapeuta, e a gente começou a conversar sobre os casos, né? Ele me ajudou muito, assim, muito, muito. E aí eu participei de alguns projetos com ele, trabalhando com autista, mas essa coisa assim, né? O que que eu faço, né, com a minha dificuldade? Aonde eu compartilho, eu como terapeuta, os meus desafios clínicos? Eu queria muito que a gente pensasse assim, sei que tem muitas pessoas assistindo, né? Mas acho que é uma provocação. Como é que eu estou vivendo a minha clínica hoje, né? De que jeito que eu me cuido? Ou de que forma eu quero ser abraçado? Ou é, de que jeito eu quero ser cuidado? A gente é muita correria, né? Hoje, é, eu trabalhando, por exemplo, no serviço público, e aí eu tô falando de mim, mas eu sabendo que tem outras pessoas que trabalham nesses contextos também. Não se para assim de ter pacientes, né? Eu no CAPS lá recebo cada dia, né, é uma coisa nova, é uma situação nova, é fila de espera. E a gente vai esbarrando com esses desafios e a gente vai esquecendo da importância, por exemplo, essa coisa de fila de espera, por exemplo, a importância do trabalho de grupo. O trabalho de grupo ele é muito importante. Inclusive, eu estou percebendo isso no CAPS. Eu tinha um certo medo de atender grupo, eu confesso a vocês, eu tinha muito medo de atender grupo. Inclusive, as minhas antigas coordenações do CAPS sofreram comigo com relação a isso, sim, porque eu não falei, não vou atender, não sei fazer. Às vezes não tinha jeito, eu vou ter que atender. Tá bom, mas ó, sei muito bem sobre isso, não, né? Diego, sabe o que que eu fiquei pensando rapidinho? Porque a gente Aham, combinou, a gente tinha falado de tentar provocar as pessoas que estão assistindo a palestra agora a uhum. participarem. Aí eu fiquei pensando que essa podia ser até uma provocação, assim, se as pessoas que estão assistindo têm coragem de atender grupo, se já foram atendidas em grupo. Então, se o Então pessoal tá a quiser provocação aí, galera. Tá a provocação colocar aí. alguma coisa nessa direção para botar, que aí eu já até falei, estou aqui para ler
para a gente, para trazer as colaborações. Eu estou assim, né? Porque você falou uma coisa que eu, pelo menos, não queria atender grupo de jeito nenhum, né? Eu atendia as pessoas, né? Coordenava atividades, mas não uma psicoterapia de grupo, né? Então, quando eu estava lá na graduação, pensando em você aí, né, no que você está contando, né? Enfim, te interrompi, mas vai lá, Diego, vai. Você estava falando disso, né? De que eu não vou atender, não, pelo amor de Deus, que eu não vou atender, né? Não, e eu vivi muito esses desafios, né? E eu falei, gente, e vendo a fila aumentar, né? E vendo os meus amigos em sofrimento também, meus parceiros psicólogos, meus parceiros assistentes social, meus parceiros enfermeiros, né? Vivendo essa dificuldade. E eu, eu falei assim, gente, eu preciso daquela coisa, né? Enquanto a dificuldade, vou pedir socorro. Eu acho que eu fui aprendendo que o meu estilo é um pouco esse, assim, eu vou apertando, né, e vou procurando apoio, né? Mas eu vejo que muita gente aperta e não busca apoio. Uhum. E eu fico muito assustado com isso, porque a gente está atendendo pessoas, né? E como é que eu estou para me atender o outro também? Esse cuidado, de que jeito eu vou para atender as outras pessoas? Vamos falar a verdade, sei lá, vamos dizer uma coisa, em momento de verdade, né? Não nos cuidamos muito bem, né? Não nos cuidamos muito bem. Eu falo assim que eu não me cuido muito bem, mas estou em jornada, estou no momento, Está estou em de, processo de estou em transformação, né? processo de transformação. E a gente Diego, estava chegou falando uma mensagem aqui, que eu acho que que tem, pode ser legal. A Rosana Coelho, ela botou uhum, assim: Eu nunca atendi grupo, mas estou participando do grupo Psi com Rosa e Diego. E estou gostando muito, pois as demandas do grupo são muito próximas das minhas. E a uhum. Nicole Oliveira colocou assim: Boa noite. Também trabalho com grupos, mas tenho inseguranças e desafios constantes. Olha, acho que não estamos sozinhos aí no frio na barriga, né? Na experiência. Eu acho, estou feliz da Rosa. Peraí, tem mais um. E a Rafael também. Rafaele Lemos, sobrinho, falou: Tenho vontade, mas ainda não tenho coragem. Ó, Aham. Todas as pessoas eu conheço, todas as pessoas eu conheço. Felicidade, galera, que bom que vocês estão aí, né? Estou muito contente dando esse apoio, contribuindo. É, Vou começar com o da Nicole, que eu fiquei assim provocado. É, Fiquei pensando, Nicole, assim, nessa questão de como a gente pode, de repente, ir registrando essas dificuldades que, né, no caso aí que você encontra. Eu acho que você tem que ficar muito tranquila, porque a gente não tem essa formação, né? Durante a graduação, a gente tem ali uma experiência ou outra. Pelo menos no meu caso ali foi muito processo de dinâmica de grupo. É, a gente tem que ficar com o coração tranquilo, né? Inclusive, às vezes, combinar com quem a gente trabalha, né? Que às vezes são instituições públicas, e explicar, olha, gente, eu não tenho essa formação, olha, eu tô aqui aprendendo, porque nos cobra uma pressão e que a gente tem que dar conta por conta de fila de espera, pensando nesses cenários, né? Cenários públicos. Não, a gente precisa encontrar uma dificuldade, é pensar assim, poxa, como eu vou lidar com essa dificuldade agora? A Diego, dificuldade tem apontado isso, né? Marcela quer eu falar fiquei. também. Eu ia falar uma coisa aqui, mas vai lá. Acho que você vai falar a mesma coisa que eu, mas fala você. Vai lá. Eu acho, assim, vocês estão mexendo com um tema que, para mim, é um tema muito importante, assim, é um tema que a psicologia precisa olhar com muita atenção. A Márcia está mostrando, você não está mostrando para ninguém, Márcia, se você não falar nada, não Eu sei aparece. não, eu estava mostrando para você.
para você só, Livro Tá, maravilhoso. Esse livro é para dar um maravilhoso. fundo bom. aí. Mas vai lá, Marcelo, depois. Tá, assim, a bandeira do atendimento de grupo é uma bandeira que eu faço questão de levar para todos os lugares, né? Assim, porque o atendimento de grupo é extremamente rico. Assim, à medida em que se supera essas dificuldades, né, que o Diego está trazendo, assim, realmente é mais ameaçador, né, você lidar com um grupo do que lidar com atendimento individual, por mais que isso seja sempre relativo, né? Certos momentos no atendimento individual também são muito desafiadores. Então, assim, quando o terapeuta vai ficando à vontade para trabalhar com o grupo, o trabalho com o grupo é extremamente rico e tem um valor fundamental, principalmente num país como o Brasil. Assim, quando o Diego fala disso, né, que numa instituição pública, acho que era numa instituição pública, né, Diego, assim, você tinha uma demanda que o atendimento individual não dá conta, Uhum. gente, essa é a realidade que a gente vive, né? Assim, então, Exatamente. se a gente não investe no atendimento, no trabalho como de grupo, a psicologia clínica fica meio que só para uma nata da população, sabe? Eu sempre martelo nisso, assim, quanto por cento da população brasileira tem dinheiro para pagar um atendimento individual? É muito pouco, gente. É muito pouco. É uma nata da população. Então, que psicologia clínica é essa feita só para a nata da população, sabe? Isso não faz sentido. Então, se o atendimento de grupo permite que o terapeuta possa ser bem remunerado, mesmo cobrando um valor bem mais em conta, por que não valorizar essa prática que é tão rica, tão valiosa, tão produtiva mesmo, né? Assim, então, muito em função disso, assim, a gente no Instituto faz o movimento sempre de que os alunos passem para o atendimento de grupo, vivam o atendimento de grupo, né? Os cursos que a gente dá no Instituto normalmente têm o atendimento de grupo como obrigatório. Então, e é interessante que a gente vê muitas vezes a pessoa chegando no Instituto sem muita curiosidade pelo atendimento de grupo, e aí vai vivendo e vai se apaixonando pelo atendimento de grupo. Isso é muito bonito de ver, sabe? Muito... E é isso, o trabalho com o grupo ajuda a aproximar o psicólogo brasileiro da população brasileira. Isso é fundamental, gente. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, né? Mas, desculpa aí pela intervenção, não resisti. Eu Vamos lá. vou só. Eu pensei que você ia falar uma outra coisa, que eu vou Aham, completar aqui, né? Que eu acho que você falou bem desse espaço, né? Da importância do grupo, e eu acho que é importante sublinhar, né, do quanto para fazer isso precisa ter um preparo, né, para conduzir o Uhum. grupo, precisa se preparar, né? É lógico que nem sempre a gente, por mais que a gente se prepare, se prepare, se prepare, nem sempre a gente consegue dar conta de tudo, né, de toda essa preparação. Mas eu fico pensando, né, no quanto, por exemplo, no IGT, a gente tem dentro da formação do gestalterapeuta um espaço todo voltado para essa preparação, para esse desenvolvimento das pessoas como dos psicólogos, né, como psicólogos de grupo. E até uma outra coisa que eu acho que vai nessa direção é que a nossa clínica hoje, que a gente tem no Instituto, né, nossa clínica social, ela tem uma prevalência para que os clientes sejam atendidos em grupo, ao invés de ser atendidos individualmente, né? Porque a gente tem reservado para os atendimentos individuais os espaços para as pessoas que não têm condição de ser atendidas em grupo, né? Casos mais severos, mais, né, de risco mais eminente, não vão para essa modalidade de atendimento. Então, isso também é um ato político, né? Uma forma de marcar essa territorialidade, né? E também de provocar esse profissional psicólogo para se preparar e se capacitar para isso, né? Para construir esse espaço de formação. Eu estou vendo que tem umas perguntas, umas falas aqui que eu acho que poderiam ser legais também, que vão juntar com isso. E aí vou deixar Traz aí. você falar. A Uhum. Valéria Monteiro, ela Uhum. botou assim:
a Valéria Zodi Monteiro, né? Falou: acho que o trabalho do grupo, por parte dos profissionais, exige um olhar amplo para poder envolver todos os participantes. Isso aí vai um pouco disso que eu estou falando, de uma formação, né? De um preparo para esse desenvolvimento. E a Rosa fala aqui, Rosa, né? Rosa Uhum. Aloysi, né? Ela fala: eu fiz terapia de grupo, atendi grupo na especialização e hoje sigo nessa experiência do projeto Você Psi. Esse cuidado de olhar para os meus recursos que me capacitam e que me fortalecem. Aí tem uma outra pessoa que aí Diego, você dá uma respondida na galera toda para trás e segue aí. O Nerisvaldo Avelino colocou: no meu estágio, tive a experiência de atendimento em grupo em 2 semestres. Foi muito gratificante e agregador. Então, pronto. Legal, legal. É, fiquei ali tocado pelo que a Valéria trouxe, dessa coisa do olhar amplo, né? É, às vezes eu esbarro nos grupos, né? Eu esbarrei isso dentro do grupo do Instituto, né? Esbarro com esse grupo agora, que são pessoas mais velhas do que eu, né? É, e eu ali atendendo, né? É, e eu vou percebendo um pouco desse. Eu acho que conforme eu vou contando lá no grupo, as vivências e as experiências, eu vou, de alguma forma, é, também me posicionando de uma maneira em que o que me marca não é também só a minha idade ou as minhas questões, mas marca essas vivências todas, né? Então, por exemplo, essa coisa de trabalhar no público, né? No CAPS, essas situações de trabalhar, como eu já trabalhei em escola, fiquei pensando, né? Como nós, psicólogos, né, estamos lidando com essa ampliação da nossa experiência clínica. Porque eu tenho essa fantasia de que a gente é formado muito para atender clinicamente. E a gente vai perdendo a possibilidade de viver outras estratégias de cuidado. Eu pude experimentar várias delas, né? Durante a minha jornada de vida. E às vezes até com não psicólogos também. Então, é, eu acho que a gente ganha muito quando a gente vai experimentando situações novas. Isso vai ampliando e nos dando segurança para atuar. É muito interessante, por exemplo, eu atender um grupo e eu também atendo individual. Muitas das coisas, por exemplo, que eu atendo ali no individual, foi o grupo que me ajudou a olhar para o caso melhor, né? Ou vice-versa também, né? Tem essa troca. Porque o grupo ele tem um cuidado muito importante. É, eu acho que nessa, igual trabalhando com a Rosa, é muito nessa parceria com ela, né? Essa construção da coterapia, né, que é a forma como a gente trabalha, a gente troca muito, a gente conversa muito. Só para contar para vocês, gente, assim, Rosa e eu nos reunimos toda semana, a gente conversa sobre esses grupos, a gente pensa a sessão do grupo, a gente cria algumas ações planejadas, a gente tem todo um cuidadinho. Aí, antes do grupo, né, de atender o grupo, Rosa e eu nos reunimos um pouquinho antes do grupo, fazemos já a nossa pré-sessão, conversamos mais um pouco, né, atendemos o grupo. Durante o grupo, nós também conversamos lá dentro, né? Porque conforme a gente vai vivendo as experiências em que os clientes vão trazendo as suas questões, a gente se cuida. Então, essa experiência de diálogo e cuidado, ela é muito intensa. Agora, vamos imaginar assim, eu estou sozinho, psicólogo clínico, sozinho. Aonde eu tenho essa parceria? Gente, vocês não têm noção da segurança que dá de atender com uma outra pessoa.
a gente vive essa experiência da solidão do terapeuta. Aí, e aí pensando, aí, tipo, aquela provocada. E aí, você está sozinho? No seu trabalho, você não tem o apoio? Que apoio é esse aí que você tem precisado? E eu percebo isso, né? Que ter o apoio de alguém ali, nossa, às vezes eu estou indo por um outro caminho. A Rosa fala, Diego, pera, né? E eu falo, Rosa, pera. Esse dia eu falei, Rosa, pera, calma, né? Olha, essa situação, deixa a pessoa mostrar lá o que ela quer mostrar, né? E a gente, sabe, iam se acertando, né, nas intervenções no cuidado. E aí a gente, de repente, vai lá para a pós-sessão, né? Isso não aconteceu, mas eu estou inventando aqui um agora. A Rosa chega para mim e fala, pô, tia, pô, tu me falou, pô, para mim ficar quieta lá, pô, eu não gostei, né? E aí a gente tem que se acertar, né? Que está contando da nossa relação como clínico, porque eu preciso cuidar da minha terapeuta que está comigo também. E eu divido esse cuidado, ela divide comigo, que é essa situação de parceria, ficar menos só. A gente, às vezes, fica muito sozinho. E para quê? Se a gente pode ter uma parceria também, né? Vou deixar a pergunta aí, tá sozinho, né? Como é que é a experiência? Pergunta, como é que é a experiência de estar só? Vai dividindo aí, galera. Vai aí. Rosa, tá mutada. Tá mutada. Talvez não tenha não deu tempo dessa provocação virar resposta ainda. Mas uma galera Uhum. colocou aqui, né? Deixa eu ver. Falando sobre esse tema, o Wanderson colocou assim: a formação acadêmica, quase por inteira, é em grupo. As atividades, as trocas, praticamente somos treinados em grupos nos SPAs para atuar sozinho na clínica. Nossa, legal. Acho que se perde muito dos afetos na experiência acadêmica. Como a Márcia teve a oportunidade de fazer o horário de uma turma numa experiência de grupo. Né? Acho que ele está falando, né, do quanto que talvez os espaços de formação poderiam desenvolver ter esse espaço de afetos, né, de afetação. Acho que Uhum. é isso. E o que também está passando por aqui, Marcela, é que o pessoal eu acho que a faculdade Ítalo teve uma dificuldade para se inscrever. E aí eu falei para elas mandar para a Maria Luísa, por favor, mandar o link para o pessoal poder assistir, que aí, gente, está presinho aí no, nas mensagens o link para fazer o pedido, né, o cadastro, para receber o certificado de participação. E aí, com isso, fica feita a inscrição. Então, Maria Luísa, por favor, bota para a gente. E ela botou agora uma outra coisa. Ela botou: tudo é muito novo para nós, mas estou amando poder ter vocês para eu me sintonizar nesse universo da psicologia. Aí, Quem Diego. falou isso? Quem falou isso? A Maria Luísa, essa que está ajudando Aham. aí a trazer o pessoal para vir, né? O pessoal que estava querendo assistir a nossa troca, né? Eu Mas concordo com o Fiquei provocado, Márcia. vai lá, vai lá. Assim, eu acho que realmente, assim, né, seria muito importante, né, as instituições se aproximarem, por exemplo, se aproximar aqui do IGT, se aproximar de outros lugares onde é desenvolvido esse trabalho com grupos, né? Se aproximar de terapeutas que fazem esse trabalho. Eu confesso assim que é muito rico. Eu estou iniciando vários grupos no CAPS, né? E gente, a experiência com isso está sendo muito interessante. Às vezes começa com um certo preconceito. Ai, trabalho de grupo, porque os pacientes também procuram o terapeuta, ele só divulga individual. Então, o que as pessoas vão procurar? Individual. A divulgação de grupo também, acho que ela precisa ser muito bem trabalhada também, porque, porque existe um investimento muito grande no individual. É tanto assim, né? Você até provocou, né, Márcia? Assim,
o vídeo sobre o projeto, né? Então, assim, a gente fez poucos vídeos, né? Uhum, Então, essa coisa, a gente fala pouco do trabalho. uhum. E eu acho que as pessoas ficam sabendo pouco. Isso eu acho que é uma coisa. E eu acho assim, eu tenho escutado dois adolescentes, principalmente desse meu contato com os adolescentes, a importância desse trabalho de grupo. É, eles estão numa fase que o grupo é super importante, né? Pertencimento. Eu, eu confesso que eu aprendo, eu vou lá para aprender também. Vou lá ver o que eles estão mexendo no site, lá no Instagram, esse envolvimento. E eles falam, hoje eu estou tendo essa experiência, eu tive isso hoje. Olha, eu gostaria de ficar em grupo. Tá mudando isso lá na minha clínica, no CAPS. Poxa, eu queria ficar em grupo. E eu acho Eu, eu, assim que. Pô, pode falar. eu estou te ouvindo, né, Diego? Eu estou provocada com o que você está falando e também provocada com a fala do Wanderson, né? Eu acho que a gente poder aproveitar essa identificação, essa, esse sentido de pertencimento é uma ferramenta terapêutica muito potente. Terapêutica e aí eu fiquei pensando, né? Essa fala do Wanderson foi muito forte, né? A gente faz tudo junto para trabalhar sozinho. Uhum. Fiquei feliz porque algumas universidades têm feito alguns movimentos de grupos comunitários dentro de uma lógica do atendimento comunitário. Comunitário que chama, Marcelo? Esqueci aquele. Sempre troco. Você está fechado o seu microfone. Falei um nome. Psicologia, você está falando de atendimento comunitário, por exemplo, Adalberto, Isso. coisas assim. Como é o nome? É, é atendimento comunitário mesmo. Atendimento comunitário, isso. E dentro dessa lógica, algumas faculdades têm feito esse trabalho com os estudantes, de ter um espaço contínuo para que os estudantes da graduação possam se trabalhar. Algumas universidades têm esse trabalho fechado para os estudantes daquela universidade, outras é, é aberto para estudantes de psicologia de outros lugares. Acho interessante, na UERJ a gente tem o núcleo do laboratório gestáltico, que tem essa proposta de acolhimento, mas não é muito comum, né? Até pensando em institutos, né, de formação em gestalt terapia, quando a gente começou a nossa formação, eu, pelo menos, né, a minha formação ela foi só voltada para o atendimento individual. E durante muito tempo, o IGT seguiu sendo um dos poucos instituições que tinham espaço para essa formação, não só teórica, como prática. E agora a gente tem a formação teórica, prática, né? E a possibilidade que as pessoas vivam, psicólogos, estudantes de psicologia, vivam esse atendimento psicoterápico dentro de um ambiente que está, né, especializando pessoas nessa modalidade. Os nossos alunos ficam um pouco chateados porque a gente não os permite que eles sejam atendidos nos nossos grupos do projeto da CEPSI. Por que, que eles não podem ser atendidos? Porque eu supervisiono o projeto. E a gente tem uma preocupação muito grande com as questões éticas, né? Com as mobilizações de quem está vivendo seus processos terapêuticos. Mas uma coisa que a gente, então, tem visto é que, pelo menos, os alunos dos cursos de recursos virtuais, que eu não dou supervisão, que eu não acompanho, eles estão liberados para participar do projeto. E também os ex-alunos, né, que, de alguma forma, já não estão mais comigo no seu período de formação. Porque o período de formação do profissional, seja a graduação ou a especialização, é um momento onde temáticas muito fortes emergem, né? Uhum. E muitas vezes chegam para essa partilha no grupo. Então, né, eu brinco que às vezes os alunos me odeiam, às vezes eles me amam,
por um tempo, aí quando deixa de ser aluno, aí vai para outro lugar, né? Então, nessa direção é um ponto, né? Enfim, foi um pouco esse lugar que eu quis trazer, Eu estou Diego. curioso com uma coisa, Diego, assim, porque a gente não conversou sobre isso, né? Você falou de uma época que você estava na instituição e que você não se sentia seguro para estar atendendo o grupo e tal. E a minha pergunta é, quando você veio para o IGT, você veio em função do trabalho com o grupo ou não? Eu acho que eu vi, Marcelo, eu cheguei no instituto porque eu estava esbarrando com questões clínicas muito difíceis, né? Eu nem pensava ainda no trabalho em grupo, foi mais Uhum. por questões, assim, dois desafios. Tava com terapia, olha só, aquela coisa, tava com terapia, tinha uma supervisão, tava todo cuidadinho, mas ainda esbarrava com muitas questões, assim. Eu sentia que não tinha suporte suficiente para dar conta da quantidade de situações que eu vivia. E esbarrando com essas dificuldades, eu fui acionando cada vez mais apoio, né? Acho que teve um período lá do CAPS e que a minha bandeira era apoio, busca apoio, né? Mas quando eu me percebia, eu sim, eu estava me apoiando, eu estava me cuidando, mas eu não sentia que aquilo era, não estava saciando ainda. Eu acho que me faltava um, acho que mais suporte de uma abordagem, né? Então foi isso. O trabalho em grupo foi uma surpresa. Então eu entrei no instituto, você supervisionou o grupo, né? O meu grupo. A gente construiu, né? A Mauri e eu na época construímos um grupo, né? A gente formou um grupo do zero. E trabalhar com a Mauri também foi uma coisa muito importante para a minha vida, né? Porque é uma pessoa muito organizada, ele é muito certeiro, né? Então, isso tudo foi me dando o prazer de estar trabalhando em grupo. E hoje é isso, esbarrando com as dificuldades do CAPS, né? Após sair aí da formação do Instituto, falei, preciso mexer nesses pauzinhos aí. O que que eu vou fazer com isso, né? E aí eu comecei a falar, gente, queria experimentar os negócios aqui, vocês topam, né? E as pessoas, né, com receio, com medo, e a gente vivendo as experiências, né? Então foi isso. Uhum. E aí, esse ponto também é um ponto muito bonito no trabalho com grupo, né? O que se vive na coterapia e como a coterapia tem um papel tão importante na formação do terapeuta mesmo, né? Nesse, assim, como a gente aprende na troca, estando trabalhando como outra pessoa. E você e o Amaury fizeram uma dupla muito, muito interessante, muito rica, muito encaixada, né? Depois continuamos até coisas depois, né? Assim, né? Uhum. A Mauri fez parte aí também da egetoria, né? Então, teve Ele cuidava de mim, eu cuidava dele. É legal isso, né? Essa coisa do Sim. cuidado é bonito, cara. É bonito isso mesmo. Eu Muito acho que tem bonito. uma coisa, Diego, que, que é muito interligada, né? Que é cuidar da relação. Eu acho Uhum. que ao longo do percurso seu, né, você chegou, na verdade, você chegou numa turma, depois você foi para outra turma, né? E você foi se relacionando com as diferentes pessoas. Quando você começou a atender com o Amaury, vocês foram construindo um grupo, né? Vivendo aquele processo do grupo, com o cuidado das outras pessoas da turma que também estavam cuidando da relação de vocês, que era Uhum. no momento de supervisão, nos momentos dos workshops, nas trocas das aulas. Depois, vocês foram recebendo outras pessoas para fazerem parte desse grupo, até que vocês foram embora e deixaram esse grupo com outras pessoas que eram dessa turma, Uhum. outros psicólogos, né? Mas essa lógica do cuidado na relação
essa lógica do o que eu estou trazendo para eu discutir sobre o atendimento, não necessariamente diz respeito ao cliente, mas ao que eu vivo na relação com o cliente. Daí a riqueza desse processo, aí de uma maneira geral, mas especificamente para nós profissionais, no sentido desse ato de apurar o nosso desenvolvimento, né? Uhum. Então, fiquei com isso, quando você está falando disso, me remeteu a isso, né? Esse lugar. É interessante essa coisa, né, de a gente cuidar da gente, né? Assim, cuidar, porque é esse corpo, é esse olhar, é essa voz, esse ouvido, é isso que vai se relacionar com o outro, né? Então é A muito. Rosa, a Rosa até colocou aqui, né? Ela botou, é, Marcelo, já perdi a conta de quantas coterapias já fiz. Com certeza, essa relação é muito rica, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente está falando, um pouco desse lugar, né? Porque até uma pessoa um pouco antes colocou aqui de um outro aspecto relacional, né? A Rosana colocou, ela já atendeu o casal em dupla e achou muito enriquecedor, porque a gente percebe a dinâmica do casal e a nossa própria dinâmica enquanto dupla. Quer dizer, desse lugar aí de se perceber em relação, porque a gente também atende individualmente, mas a gente atende essa pessoa que está dentro de um núcleo familiar, né? Dentro de um campo, de uma experiência com outros, né? Só quis te atualizar aqui nas mensagens de Nossa, tô muito nesse legal. papel de Nossa, porta-voz. muito legal, assim, né? Eu agradeço também por a contribuição do pessoal, né? Porque vai ajudando a gente aqui também a pensar caminhos, né? Assim, perguntas, né? Porque a gente às vezes tem a experiência muito vivida, né? É, mas as perguntas e as provocações ajudam a gente a pensar aí nas questões que às vezes as pessoas esbarram nas dificuldades clínicas de vida do terapeuta. Mas assim, falando, né? Eu acho muito bonito ser terapeuta. Acho que é muito importante esse lugar nosso, social. E, e uma coisa com essa beleza também tem uma fragilidade muito grande. E a gente precisa estar muito atento a isso, eu acho, a essa reconhecer a nossa fragilidade, para que a gente também possa estar dando esses passos de cuidado. Eu acho que assim, eu queria muito, né, nesse encontro mesmo, acho que era provocar esse lugar do cuidado, né? A gente acho que gastou aqui verbo aqui falando cuidado, apoio, né, suporte. Eu acho que cada um de nós, inclusive eu aqui, né, eu me faço essa pergunta, eu acho constantemente, como estão os meus suportes, os meus apoios. E como eu vou, atualmente, né, hoje que eu estou ouvindo isso, de repente alguém vai ouvir depois também, como é que eu vou cuidar disso, né, na minha jornada de vida? E sendo terapeuta, gente, o quão é importante a gente cuidar dessa nossa sensibilidade. Quanto mais a gente tiver experiências em grupos, né? A Gestalt terapia, né? O fundamento dela é grupo, né? É também trabalho com grupos. Então a gente não pode esquecer disso também. Então não é isso assim, né? Não sei se tem perguntas aí, Márcio, se tem alguma Eu coisa. acho que eu posso perguntar, a gente pode perguntar. Pessoal de casa, vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram que o Diego conte mais do percurso do projeto Você Psi? Rosa, você acha que tem alguma coisa aí que você acha legal da gente comentar mais, que a gente possa ter, sei lá, né, pulado, né, Diego? Que a gente possa Uhum. ter deixado de comentar? Eu acho que a ideia principal, Diego, era provocar as pessoas sobre essa Uhum. modalidade terapêutica, contar que existe um projeto
onde existem grupos terapêuticos voltados exclusivamente para psicólogos e estudantes de psicologia, que não é uma proposta de supervisão, mas uma proposta de processo de desenvolvimento pessoal, com essa característica, né, específica. Acho que era um pouco disso, né? Contar um pouco que também construir os grupos é uma tarefa política e é uma tarefa. Eu sempre gosto de dizer que o nosso trabalho como autônomo não é igual àquela experiência que a gente fazia no Jardim da Infância. Talvez vocês tenham feito, nem se chama mais Jardim da Infância. Mas, enfim, lá quando a gente era pequenininho, geralmente a gente vivia aquela história de pegar o feijão, colocar no algodão, molhar e rapidinho brotava. E aí você falava assim: caramba, olha que legal, a planta nasce rapidinho, né? Não é assim. Se transformar, se capacitar como psicólogo, não é rapidinho. É um trabalho constante. Eu digo que está mais para plantar jabuticaba, sabe? Você planta, ela vai formando, é que eu sou a plantadora de jabuticabas aqui em casa. Você bota lá o caroço, ela vai brotando devagarzinho, demora um tempão, umas folhas meio esquisitas por um tempo, depois ela vai ganhando uma forma mais estruturada, né? Vai ficando mais robusta, mas ela já é uma jabuticaba. Chega um tempo em que o jabuticabeiro. Chega um tempo em que ela começa com as florezinhas, às vezes espaçadas. Chega um momento que ela. Então, né, o caule todo cheio de florzinhas e brotando jabuticabas vão ficando cada vez melhores à medida que a gente cuida bem desse jardim. Ser psicólogo passa por isso. E muitas vezes é um cuidado que não precisa ser solitário. A gente pode estar num ambiente para além de uma supervisão de um caso clínico do cliente, né? Para além ou do meu caso com aquele cliente, ou do meu ser, mas de um lugar onde eu seja integral com os meus temas, né? Com as minhas questões, e que eu observe o meu relacionar, né? Com os meus outros colegas, o meu ouvido para ouvi-lo, o meu olho para vê-lo, né? A minha sensibilidade. Então, acho que a ideia da reunião era essa, né? Desse nosso encontro. A Rosa falou um negócio aqui, você viu, Diego? Não. Eu que estou Não, vendo, vi né? não. Vou Aham. ver. Ela botou. É bom pensar no nível de aprofundamento que a terapia de grupo proporciona. Quem faz terapia individual pode fazer terapia de grupo ao mesmo tempo? É uma pergunta que ela traz. E a Maria Luísa perguntou: essa modalidade voltada para os estudantes de psicologia começa a partir de qualquer semestre? Sim, porque é um processo terapêutico, então a pessoa pode estar na terapia em qualquer tempo, né, Diego? Sim, Já vou respondendo sem comportar. não, mas é isso mesmo, né? A pessoa, né, pode entrar, pode. É só nos acionar, né? É, a gente. Fiquei com vontade, Márcia, de repente a gente mostrar o site, Tá. né? Porque acho que é uma maneira também da Posso, gente. posso compartilhando enquanto você fala? Pode, pode. Ou posso? Tá. É, porque é uma forma da gente também ter alguma forma já de contato. Aí tá o site, galera, ó, Quando maravilhoso. o pessoal entra no site do IGT, né, tem uma abinha que é atendimentos psicológicos. Aí, quando clica aqui embaixo em projeto Você Psi, dá nessa página aqui, que tem aqui a forma de fazer uma pré-inscrição, que é para a gente entrar em contato e fazer as combinações. Conta um pouquinho da história do projeto. Aqui fala um pouquinho né, dos detalhes do projeto. Tem mais um Ah, pouquinho acho que das explicações. esquecemos de contar essa parte, ô, Márcia. O É, grupo, ele acontece semanalmente, 1 hora e meia de grupo. A gente tem um grupo que está acontecendo atualmente, que é das 20 às 21h30. Então, tem até na 8 pessoas quarta-feira. para participar, acho que você falou no início, e está ali, né, sendo conduzido
por mim e pela Rosa. Esse grupo atualmente, a Márcia atualizou, né, que a Ana Flávia, nesse momento, precisou sair por questões pessoais. E aí fica aí o site aí, né, para poder se inscrever. Ter esse link que tá aí, faça a sua pré-inscrição, cai no número de WhatsApp, né? Então, Uhum. é isso, vocês acessam ali. E também, eu queria também deixar eu vou compartilhar aqui, Márcia, o meu Instagram, porque pode ser que as pessoas também queiram acessar o Instagram, tá? Deixa eu botar aqui no Instagram. Aí, perfil. Então, estou lá no Instagram como Diego Macedo Piscina. Deixa eu mostrar aqui, que é uma forma de. Tá aí o Instagram também. É, Então, assim, aqui tem informações aqui do projeto, né? Acho que é importante mostrar. Tem um videozinho lá de divulgação, explicando um pouquinho. Tem já algumas publicações. Ah, é a Rosa aí, ó, mostrando a Rosa. A Rosa não queria aparecer, aí, ó, apareceu. Apareceu, né? A Rosa não gosta dessas aparições públicas, por enquanto. Aí tem aí, olha só, aí, ó, de novo, né? E estamos aí, hoje é o dia da palestra. É isso, né? Acessa lá, Diego Macedo PC. Peraí, deixa eu fechar aqui. Stop compartilhamento. Pronto. Diego, vou só comentar que já podemos sair um pouco mais leves, né? A Maria Luísa botou assim: nossa, eu realmente tinha um conceito errado sobre terapia em grupo. Julguei que não tinha um aproveitamento eficaz. Está muito esclarecedora essa live, porque eu acho que Ah, vai bem na legal. direção do que a Rosa sublinhou, né? O quanto uma experiência em grupo pode ser extremamente mobilizadora num processo terapêutico, porque a gente brinca, né? Quando eu venho para a minha terapia sozinha, eu conto de coisas que eu vivo e me comporto e me relaciono com uma pessoa que é o meu psicólogo, né? Quando eu estou num grupo, eu estou me trazendo com outras pessoas e a forma como eu sou aparece ali, na hora da sessão, né? Se eu chego atrasada toda semana, né, falo um pouco do meu jeito, com o meu compromisso, com o meu autocuidado e com as pessoas do grupo, se eu não presto atenção no que o meu colega fala e só fico esperando a minha vez de falar, né? Se eu tenho uma fala, é, um jeito de falar que eu acho que eu estou falando super bonito, mas de repente eu estou machucando o meu colega pode me contar naquela hora, né? Que é diferente quando eu conto lá o que aconteceu com meu marido, que aconteceu com a minha filha, eu conto a minha versão. Quando eu vivo isso lá no setting terapêutico, com um grupo de colegas, né, de colegas não, de pessoas do grupo, né, grupo com outras pessoas, essa forma, ela se dá, né? Uhum, Eu me lembro uhum. sempre de uma pessoa que eu atendi num grupo, né, que foi uma situação muito engraçada, porque ela tinha uma fala de que ela não tinha espaço, né, que ela, pô, ninguém cuidava dela, né, que ela cuidava de todo mundo. E que, poxa, as pessoas eram isso, as pessoas eram aquilo. E aí ela estava num grupo e toda semana acontecia o grupo e ela começava o grupo perguntando: e você, fulano, como é que ficou aquela história que você falou semana passada? E você, Beltrana, como é que está com o projeto não sei o quê? Chegava no final da sessão, não tinha falado nada dela, tinha perguntado todo mundo, mas ela não tinha falado nada dela. Mesmo com os terapeutas perguntando: e aí, gente, quem quer trazer alguma coisa? Ela sempre trazia uma referência ao outro. Passou-se algum tempinho, ela trouxe: gente, eu vou parar a terapia porque não tem espaço para mim, né? Eu não estou falando de mim, esse grupo é só para falar dos outros, eu fico sofrendo, ouvindo a história dos outros, né? E aí foi muito interessante porque o próprio grupo virou para ela e falou: ué, mas é você que pergunta da gente. Você percebe que você acaba se colocando no lugar de não ter espaço?
volta semana que vem, porque a gente vai falar mais disso. E aí o grupo foi trabalhando isso com ela, e como ela foi se dando conta que era muito automático dela olhar para o outro e não abrir o espaço para ela. E era algo que o terapeuta individual talvez tivesse muito mais dificuldade para identificar do que um psicólogo que está tá vendo ela funcionar, né, nas relações. Então, eu fiquei pensando nisso, e aí, quando a Maria Luísa fala isso, eu fico feliz, assim, opa, de fato, a gente pode tocar em temas que a gente não consegue ver antes, e com uma ligeireza e aprofundamento, eu diria, em alguns momentos, bastante, porque eu não gosto de comparar uma coisa com a outra, tão potente quanto um atendimento individual, né? Com uma eletricidade diferente, né? A Rafaele falou que está com saudade do grupo, mas vai voltar. Então, Então, temos também uma boa notícia. Temos temos também uma uma boa boa notícia. notícia, temos uma boa notícia, né? Eu ia esquecer de falar isso, não posso esquecer. É, estamos combinando um workshop, né, que ele vai Uhum, acontecer no dia 31 de maio, uhum. de 10 a 1 hora da tarde, para a gente ter ali experiências de vivência de grupo, né? Então, de repente, aí você que não teve nenhuma experiência, quer ali dar uma experimentada, quer ver como é que funciona um pouco do trabalho em grupo, você está convidado. E aí eu acho que, Omar, não sei se daria para fazer assim, né? A pessoa vai lá, ela entra no site, né, Uhum. do projeto e a Glauciente vai nos comunicando, né, que a gente chega nela, né? Tá, acho que sim. Diego, repete para mim. É um sábado de 10 às 13. Que dia que está marcado? Você já Dia tem a trinta e data um aí? de maio, 31, Tá. um sábado. Eu estou botando aqui no chat para quem for ver a palestra depois não ter que ouvir tudo para ver o dia, né? Marquei assim no É final. um dia bom, apenas de sábado, você vai dormir, né? Você vai acordar 10 horas e vai acordar de boa. E aí, Ok. 1 hora está liberado, vai poder almoçar, vai poder curtir o seu dia e vai ter uma experiência incrível, né? De estar Isso. com a gente lá, trocando uma ideia sobre grupo, gente. A gente precisa se ajudar. Então, estamos Uhum. abrindo esse espaço aí da gente poder se cuidar e vai ser uma alegria estar com as pessoas também, né? Nessa troca aí com a Rosa, né? E eu continuarei Diego, perturbando a Rosa. isso. O Wanderson colocou aqui que ouvir como você. Não, o Diego falou sobre a dificuldade dele no atendimento do cliente autista. Eu passei por algo semelhante. Ouvir como ele vivenciou isso e como influenciou como pessoa, como profissional, sem nenhum olhar para a técnica do atendimento, deve ser algo potente. E a Rosa colocou aqui. Márcia, essa experiência relacional no grupo é a diferença dessa modalidade. A Valéria falou que é o dia do aniversário dela, o workshop. Também podem cantar parabéns. Podemos, vamos lá. Valéria, ó, participe do workshop, cantamos parabéns. Vou Uhum. comprar um bolinho Ana Maria, que ele põe aqui do ladinho. Ok. Você acha que dá para a gente ir fechando, Diego? Tem mais Dá, alguma dá. coisa? Não, Podemos? não, podemos fechando. Então, Acho que eu então tá. agradecer, né? Agradecer pela Sim. oportunidade, né? De estar aqui. Fico em aberto aí para trocas. Me adiciona lá no Instagram. De vez em quando eu lanço coisas lá interessantes. É, também colhe aqui no IGT, no Instituto, né? Aqui foi um lugar onde eu fui abraçado e cuidado. E é isso, galera. Muito obrigada por tudo aí, pela troca. Obrigado aí, Márcio e Marcela, aí pela oportunidade de estar dividindo essas experiências. Ok, obrigada, gente. Boa noite. Obrigada ao pessoal da Uniítalo que chegou aí no final. Peguem lá o início, depois vai ficar na IGT na rede, né, Marcelo? Lá no canal do YouTube. Beijo, Sim, até a próxima. as palestras que são dadas no GT sempre ficam disponíveis para acesso geral, né? Gente, foi um prazer estar acompanhando a palestra de vocês, Márcia, Diego. Queria agradecer.
a presença de vocês e agradecer também a todos que estão assistindo aí presencialmente, quem vai assistir posteriormente. E lembrar que quinzenalmente a gente tem esse espaço de palestra aqui, né? Ainda não está divulgada a próxima palestra, deve ser divulgada provavelmente na segunda-feira, tá? Mas daqui 15 dias, daqui 14, né? Não é que a gente fala 15, mas é 14 Marcelo, dias. só é legal ficar Ah. atento, porque daqui a 14 dias é no meio do feriadão, assim, né? Tem que ficar de olho se vai Não, acho manter que dia não, 25. não é semana que Então, vem, é porque o semana que vem. feriadão vai se esticar desde sexta até quarta, e tem uma galera que está dando o emendadão, né? Do 24 e 25 fora, né? Então você vê aí se vai ser no dia 25 ou se vai ser no dia 9 de maio. Aí não sei o que vocês vão Não, a gente vai ver prever. qual vai ser a data, se vai ser dia 25 ou se vai pular essa quinzena por causa do meio, né? Porque acho que tem um feriado na segunda seguinte também, não? Ou é na outra semana? Aí Acho que é, na outra no, é semana. na semana seguinte, mas aí não é a Na semana quinzena. seguinte. Não é a quinzena. A Uhum. quinzena Sim, certa é 9. sim. Ok. Então a gente vai ver qual vai ser a data e deve estar divulgando a partir da segunda-feira. Então, queria agradecer a todos. E aí a gente chega nesse momento de fechamento, né? Que é sempre uma pena, dá uma peninha assim de fechar, né? Mas faz Ô, parte. Marcelo, uma coisa assim, eu queria agradecer muito a galera de Petrópolis, né? A galera do grupo aí que participou, né? Acho que foi muito interessante, assim. Agradeço muito mesmo, assim. Fui anotando aqui, mas eu fui selecionando. Obrigado pela contribuição de todos mesmo, assim, todos. Eu vou aproveitar então, já que a gente tem uma galera aí de Petrópolis, para lembrar que a gente vai estar começando no mês que vem uma formação em Petrópolis, né? Uma formação presencial em Petrópolis. Vai ser às terças-feiras. O horário não é o mais fácil do mundo, né? Mas vai ser às terças-feiras, de 2 às 5h30, e vai ter atendimento individual, atendimento de grupo, atendimento a casal e família. É esse modelo que o Diego viveu, né, de formação, quer dizer, ele viveu aqui como especialização, que vai estar acontecendo de forma presencial em Petrópolis. Então, quem tiver interesse, a gente vai estar vivendo essa extensão aí do IGT em Petrópolis, tá? Gente, então, sendo assim, eu acho que a gente pode encerrar dessa vez. Oi, fala, Márcia. Então, Eu é ia falar, isso. precisa Tchau. fechar. Era isso só. Precisa fechar, não está fechando, né? Ele está indo, indo, indo. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Daí a gente interrompe nesse momento essa transmissão. Tchau, tchau, gente.